Você sofre com obesidade? Ou acredita que tem obesidade? Você acredita que a obesidade é uma doença? Esse vídeo é para você. Vou te explicar um monte de coisas importantes rapidamente. Apesar de todo o avanço tecnológico, todo o avanço de entendimento e interpretação sobre a obesidade, até hoje ela é definida como um IMC alto, índice de massa corporal, uma relação entre peso e altura que, bem da verdade, não reflete nada sobre sua saúde. Você tem uma noção, quando a gente fala em síndrome metabólica, que aí sim é um problema sério de saúde, as avaliações que levam a um diagnóstico de síndrome metabólica não levam peso em consideração. Ninguém vai te vender na feira, eu não quero saber seu peso, eu quero saber qual é o impacto da sua composição corporal sobre a sua saúde e especialmente o que te levou a chegar à composição corporal que você tem hoje. Portanto, é muito mais importante eu saber quais são os componentes desse seu peso do que o peso em si. E é por isso que eu falo, o peso por si, para cuidar de pessoas, para cuidar de saúde, não tem quase nenhuma importância. É interessante entender que é muito mais importante eu saber quanto você tem de tecido metabolicamente ativo, como por exemplo tecido muscular, e como esse tecido está contribuindo de forma positiva para a sua saúde, como sabemos hoje, que é fator de longevidade, massa muscular faz com que você viva por mais tempo. Ao mesmo tempo, vemos pacientes que não são tão pesados e, na verdade, têm resultados de exames similares a pacientes obesos. São pacientes em síndrome metabólica que eu, carinhosamente, chamo de obesos leves. Esse paradoxo dos obesos leves acontece hoje com pacientes que, muitas vezes, são leves, não tem muito peso, não tem uma circunferência do abdômen tão pronunciada, mas tem muito pouca massa muscular e tem atividade diária muito baixa. Esses pacientes sofrem com doenças, sofrem com problemas de uma maneira muito parecida com pacientes que são obesos, certo? Então isso é muito importante a gente entender que o peso por si simplesmente não serve para a gente avaliar se o paciente sofre com algum aspecto de síndrome metabólica e obesidade ou não. E me traz para um outro ponto essa conversa toda, que é a seguinte: fala-se muito hoje sobre a obesidade como uma doença. Eu particularmente não gosto muito dessa visão. Porque a obesidade, na verdade, ela é uma consequência de hábitos ruins quase todas as vezes. Ela é o resultado da exposição de um organismo muitas vezes saudável a condições que são totalmente desfavoráveis e que levam ele à obesidade. Então a obesidade é muito mais uma consequência, pelo menos no primeiro momento, do que uma causa. Muitas doenças virão da obesidade, da síndrome metabólica relacionada aí, mas não necessariamente a obesidade sendo a doença em si. Adolfo, mas a obesidade é uma doença, todo mundo concorda com isso, ela tem até uma CID E66. Desculpa, eu particularmente me permito o direito de discordar e dizer para você uma coisa. A quem interessa dizer que a obesidade é uma doença? Interessa a quem vai, por exemplo, querer te vender um remédio para a obesidade. Olha, não existe um remédio para a obesidade. Na verdade, a conduta, que seria o medicamento para a obesidade, é um conjunto de mudanças de hábitos consistente com a mudança de resultado. Pessoas que desenvolvem obesidade por doenças são uma minoria. A maior parte das pessoas desenvolve a obesidade por hábitos ruins e a partir de então vão desenvolver diversas doenças. Se você começar a pensar assim, você puxa a responsabilidade mais para você. Isso faz com que você tenha a oportunidade real de resolver o problema. É muito melhor do que você querer atribuir a obesidade a uma falha metabólica, pura e simplesmente uma doença, ou dizer que ela vai ser resolvida com um medicamentozinho, uma injeçãozinho, um comprimidinho, que não é verdade. Todos os medicamentos são muito bem-vindos para quem precisa. O seu uso de forma estratégica pode ser definitivo para resolver o problema de alguém, mas nunca serão a solução, principalmente acima da mudança de hábitos, da mudança da sua forma de vida. Nunca se esqueça, se você chegou a um resultado ruim em termos de saúde, é porque a forma com que você vive provavelmente levou a isso. E a primeira coisa que você tem que fazer é mudar a forma que você vive para você conseguir mudar esse resultado. Então, tá dado aí o recado. Espero ter ajudado. Curte, compartilha, ajuda a gente a divulgar esse trabalho. Até a próxima.